Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos aprender a parte de criar, o processo de usuário, de login, para o nosso usuário poder acessar aí a nossa aplicação. A gente vai dar aqui um preview e a gente vai ver como que está ficando o nosso aplicativo. E hoje, como falei, a gente vai ver essa parte de como que a gente vai criar, para que o usuário ele possa se cadastrar e ele possa ter acesso, definitivamente ao aplicativo. Se você perceber aqui, nós temos aqui o aplicativo e não tem usuário logado, por isso que aqui aparece, olá, não tem nada logado nele aqui, tá? E automaticamente ele vai puxar aí para a parte de login. Então o que a gente vai aprender hoje é simplesmente criar essa parte de login aqui para que o usuário ele possa se cadastrar. Vamos embora lá. Primeiro a gente vai criar aqui, vamos aqui nessa parte aqui na página de desconectado, que foi a página que a gente criou, tá? E eu vou duplicar essa página aqui só para a gente poder aprender, tá? Vou colocar aqui desconectado aprender. Depois a gente exclui essa página aqui e a gente vai clonar essa página desconectado para a gente ver como que funciona o beabá, como que a gente funciona passo a passo. Esperar carregar. Pronto, aqui eu coloquei dois botões simplesmente, tá? Coloquei dois botões, é o que vocês vão fazer aí. E esses botões eu coloquei o seguinte passo. Aqui no botão de entrar, eu cliquei no botão direito e vou lá iniciar Start Dict Workflow e eu peço para quando o botão entrar for clicado, mostrar um pop-up, que é exatamente isso aqui. Quando o botão entrar for clicado, vai mostrar esse pop-up aqui. É o que eu quero que mostre. É o que eu estou dizendo aqui. Então, eu vou excluir para vocês verem aqui. Então, excluir. Venho aqui no botão entrar. Ó, ele não tem mais nada. Se eu atualizar aqui, vou atualizar para vocês darem uma olhada. Ele não vai ter mais nenhum tipo de ação. Ou seja, ele não vai chamar mais nada, porque eu excluí. Então a gente vai aprender do zero. Ó. Se eu clicar aqui, ó, ele não está mais clicável. O de baixo sim, mas o de cima não está mais. E a gente vai fazer esse passo a passo agora. Para isso, botão direito do mouse, Start Dict Workflow. E aí ele vai abrir aqui. Você pode escolher a cor, tá cinza, pode colocar aqui um vermelho. E vai ficar vermelhinho aqui. Então, quando o botão entrar for clicado, eu quero. Aí vou lá em ações do elemento e eu quero mostrar. O que eu quero mostrar? Eu quero que mostre um pop-up. Esse pop-up aqui eu já tinha criado. E a gente vai agora ver depois de atualizado. Atualizamos a aplicação, tá? A gente atualizou a aplicação, ó. A partir do momento agora que eu clico aqui no botão entrar, ele vai chamar o pop-up. Então, aqui em árvore de elementos, nós temos aqui um pop-up, ó. Nós temos aqui um pop-up, tá? E esse pop-up aqui a gente vai criar também do zero agora para vocês verem, tá? Então vou excluir tudo isso aqui, tá? Exclui também. E agora perceba que quando eu clicar no botão entrar, ele não vai mais chamar. Por quê? Porque eu acabei de excluir o pop-up. E a gente vai criar esse pop-up agora, do zero. Para isso a gente vai vir aqui embaixo, ó, vai escolher esse rapazinho aqui, aparecer. Vou clicar e vou arrastar, clico e arrasto. Vai aparecer esse quadrado aqui branco, que já é justamente o pop-up, ó, pop-up A.
e você pode nomear esse pop-up aqui e colocar pop-up login, para ficar fácil quando vocês forem, tá? Então ele já vai aparecer aqui, ó, na sua árvore de elemento, ó, pop-up login. É justamente o que a gente acabou de criar, tá? Se a gente agora for lá em Start Edit Workflow e a gente agora dizer, ó, quando o botão entrar for clicado, eu quero uma ação. Eu quero o que? Eu quero mostrar. O que você quer que mostre? Ó, pop-up login, que foi o que a gente acabou de criar. Então, se a gente atualizar aqui a nossa página agora e clicar em entrar, veja o que acontece. Vai mostrar o nosso pop-up em branco. E agora a gente vai montar esse pop-up. A gente vai colocar as entradas de e-mail e senha e um botão de login. Primeiro a gente vai colocar um texto aqui. A gente vem na ferramenta texto. A gente dá um Ctrl E para centralizar. Deixa o tamanho aqui. Vamos colocar aqui. Faça o seu login. A gente vai mudar esse texto aqui. A gente vai vir aqui embaixo, ó, remover style. A gente vai colocar aqui um tamanho 24 e uma fonte. A gente pode colocar aqui um Arial mesmo, um Arial padrão e negrito, né? A gente pode deixar um pouquinho aqui mais lá. Faça o seu login e agora sim dá um Ctrl E para centralizar. Aqui do lado esquerdo da tela a gente vai vir aqui na parte de entrada ou input e a gente vai criar dois inputs aqui, ó, dois inputs. Muita atenção para essa parte aqui, ó, input. A gente vai colocar esse input aqui, a gente vai excluir porque a gente vai colocar um pequeno texto. A gente não quer que apareça dentro do input, a gente quer que apareça fora. Então a gente vai colocar aqui digite o seu e-mail. Digite o seu e-mail. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Digite o seu e-mail. Prontinho. E aqui embaixo a gente dá um Ctrl. Ó, o que eu fiz aqui, pessoal, foi o seguinte: eu selecionei aqui Ctrl A, Ctrl, aliás, e cliquei nos dois, dei um Ctrl C e um Ctrl V. Pronto, acabou de copiar aqui. E aqui veja que o nosso input, ele aqui, ó, não tá com nome, só tá mesmo com o nome de entrada. Então a gente vai colocar input e-mail. Faça isso para facilitar lá na hora da lógica, tá? E aqui, ó, a gente vai colocar input senha. Pronto. A gente vai mudar aqui o nome, que tá igual, né? Digite a sua senha. Pronto. Tá? Então, se a gente atualizar lá e quando nós clicarmos no botão entrar, já vai ter aqui um pop-up já aí com desculpa, um digite seu e-mail, digite sua senha, certo? Aqui a pessoa já vai poder digitar. Só que veja bem, a gente tem que dizer, a gente tem que configurar essas entradas como e-mail e senha. Então vamos aqui nessa do e-mail e vamos dizer, ó, que ele não é um texto e ele é um e-mail, tá? E nessa da senha a gente vai dizer que ele não é um texto, que ele é uma senha. Tem que ter essa configuração aí, tá? Essa configuração é a que permite, ó, se a gente ver aqui, ó, a gente permite, ó, se você não digitar um e-mail válido, ele vai ficar vermelho assim. Por que ele ficou vermelho agora? Porque eu disse que esse input, ele é do tipo e-mail. Por isso que ele reconhece aqui, só reconhece se for digitado um e-mail, né, que tem uma arroba. Um e-mail que tenha uma arroba. E agora a gente vai adicionar aqui um botão. A gente vai
centralizar esse botão e vamos colocar o nome dele de entrar. Ou seja, quando o usuário, vamos atualizar aqui, vamos ver em tempo real. Quando o usuário clicar em entrar, ele vai digitar o e-mail dele, vai digitar a senha e ele vai clicar em entrar. E quando ele entrar, é onde ele vai fazer, né, o login do usuário. Pronto, a gente vai aprender a fazer isso agora. Para eu poder fazer o login do usuário, eu vou clicar no botão direito em cima do botão entrar. Lá embaixo, iniciar Start Edit Workflow. Tá aqui, ó. Quando o botão entrar for clicado, eu quero, você clica aqui embaixo, em account ou conta, né? Eu quero que escreva o usuário. Não, eu quero que faça o login do usuário. Então, em conta, faça o login do usuário. Aí o Bubble vai dizer, tá, qual é o login? Aí você vai dizer, eu quero que você, o e-mail vai ser o e-mail que está lá na entrada e-mail e o seu valor. E a senha vai ser a senha que está lá na entrada e-mail e o seu valor. Basicamente isso. Então, quando eu agora, vou atualizar aqui. Quando eu agora entrar em clicar, deixa eu atualizar de novo aqui. Quando eu clicar em entrar, digitar o meu e-mail, digitar minha senha e clicar em entrar, ele vai fazer o meu login. Só que aí ele tem que fazer o login e tem que ir para a página de usuário, né? Então o que é que a gente vai fazer? Ele fez login aqui e aí a gente vai dizer para ele também: navegue, navegação, vá para uma página. Qual a página que você quer que o sistema mande para ele após ele fazer login? Eu quero que envie ele para a página de usuários. Cadê usuários? Usuários está aqui. Pronto. Que é justamente essa página aqui. Cadê? Usuários. Tá? Deixa eu pegar aqui um e-mail teste. Vou pegar aqui um e-mail teste. Jarlison teste, jarlison@teste.com. Pronto, então vamos lá. Então a gente acabou de configurar o nosso, clicar em entrar. Vou digitar o meu e-mail, jarlison@teste1.com. Acho que é assim, né? E a senha, se eu não me engano, é 123. Ele vai fazer. Não encontramos. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Pera aí. Jarlison. Deixa eu digitar aqui. Só um. Pronto. Ele vai fazer o login. E após fazer o login, ele já vai enviar para a página do usuário. E aqui ele já está dentro da página do usuário, que é justamente esta página aqui, ó, usuários. E agora a gente vai aprender a configurar para que quando o usuário ele faça login no aplicativo, ele já tenha aí, né, já seja recepcionado pelo nome dele. Então, basicamente eu tenho um texto aqui, ó. Eu tenho um texto. Vou deixar só o olá. Pronto. Olá. Se eu atualizar lá agora, ó, vai sair o nome Jarlison e vai ficar só o olá. E aí eu quero que apareça com o nome do usuário, ou seja, eu quero que o Bubble ele puxe lá do banco de dados o nome do usuário. Então, como que a gente faz isso? Então, eu coloquei olá e aí eu vou aqui inserir dados. E aí eu vou fazer o que? Eu vou clicar em usuário atual e eu quero que ele me mostre o nome do usuário. Pronto. Lembrando
que para isso a gente vai ter que ir aqui em banco de dados, que eu vou explicar para vocês. Pronto. Quando eu faço isso, ele já vai aparecer o nome do usuário. Mas como que eu faço? Como que eu preparo o banco de dados para que o sistema ele possa realmente de fato conhecer? Aqui em dados ou em AppData, deixa eu mudar aqui para inglês, né? Aqui, ó, em Data Types, eu criei uma tabela. Na verdade, essa tabela não, essa tabela já é padrão do Bubble, que é a tabela User. Dentro dessa tabela User, eu criei várias colunas a serem preenchidas. Como assim várias colunas? Se você vir aqui em AppData e se você vir em User, você vai ver, deixa eu colocar aqui, mostrar todos, selecionar todos. Você vai ver que essa tabela ela é dividida em colunas. Então eu tenho uma coluna, duas colunas, três colunas, ó. Uma coluna para o e-mail, uma coluna para o arroba da loja, uma coluna para dizer se é cliente ou não, uma coluna para informar um código do cliente, uma coluna para salvar a foto, uma coluna para salvar a foto da empresa, foto de documento. Ou seja, quando o usuário vai se cadastrando, essas colunas vão sendo preenchidas de acordo com o que ele for usando o aplicativo, né? Então, quando eu puxo aqui, eu puxo exatamente da coluna nome do usuário. Aqui, ó, nome do usuário. Tá aqui o meu nome do usuário. Certo? Então, como que eu preparo essa tabela? É a mesma coisa, é muito simples, gente, ó. Na tabela User, aqui na tabela User, certo? Vem aqui, volta em Data Types. Veja que nós temos aqui, ó, o arroba da loja, que foi justamente o que vocês viram aqui, ó, primeira coluna. Criei também o cliente, se ele é cliente ou se ele não é cliente, do tipo yes ou no. Exatamente, tá aqui, ó. Criei outra tabela com uma coluna código, ou seja, vejam essas colunas aqui, né, esses nomes como colunas. Então eu tenho uma coluna para salvar a arroba da loja, eu tenho uma coluna para salvar o nome de cliente, uma coluna para salvar esse código que eu vou usar no futuro, uma coluna para salvar a foto da CNH do cliente, uma coluna para salvar a foto do motorista, e assim vai. Isso aqui são tudo colunas que eu criei. E para mim criar mais uma coluna, ó, eu venho aqui em Create New Field. Vamos dar um exemplo de uma coluna. Coluna teste. Só pra gente ver lá. Essa coluna eu quero que salve coisas do tipo texto. Vou criar. Então se eu for lá em AppData, ela já vai aparecer lá no final, pois ela é a última que eu criei. Para puxar lá pro final. Não apareceu porque eu criei agora. Vou selecionar tudo. Pronto. Vamos ver onde é que está a coluna que a gente acabou de criar. Coluna tá aqui, ó. Se a gente puxar um pouquinho para cá, vai aparecer coluna teste. Então essa coluna eu acabei de criar aqui, ó. Lembram? Tá lá no finalzinho. Cadê? Coluna teste aqui. Tá? Ela já apareceu aqui. Como eu não quero, só criei para mostrar para vocês, eu vou excluir. Muito cuidado, porque essa questão aqui, às vezes você exclui uma coluna que não era para excluir. Depois de excluída, já era. Então eu sei que a minha coluna é a terceira que eu quero excluir. Então eu vou aqui na lixeirazinha, escolho uma, duas, três, excluir. Prontinho. E aí quando eu tô aqui,
né? Quando eu tô aqui, eu já consigo puxar. Eu quero o que? Eu quero que o Bubble me mostre. Eu quero que o Bubble me mostre do usuário atual, né? Corrente user. Eu quero que ele me mostre o nome do usuário. Somente isso. Certo? Somente isso. Dá um preview e ele já vai começar a mostrar aqui. Jarlison, e se eu quisesse mostrar outra coisa, né? Por exemplo, eu quero mostrar a foto do usuário. É o mesmo procedimento, né? Então, digamos que eu coloco aqui uma imagem, ó, aqui no cantinho. Essa imagem, pronto, imagem. Essa imagem eu vou excluir aqui o estilo dela, porque eu vou querer que ela seja redonda, ó. Então vou colocar aqui 100. Ela passa a ser... Não, gente, eu tô ficando maluco. Não é isso aqui. Na verdade é essa imagem aqui que tem que ser colocada, ó. Cadê? Picture e upload. Não. Tô ficando maluco. Pera aí. Tô ficando maluco. É essa aqui mesmo. Imagem, ó. Pronto, imagem, certo? E aí eu vou excluir aqui o estilo dela, remover o estilo dela. E eu quero... Deixa eu ver aqui. Ó, redondeza significa o que? Eu quero que as bordas dela sejam redondas. Para ela ficar redondas, eu preciso colocar aqui o número 100. Pronto. E aqui, ó, eu quero o que? Eu quero que o Bubble me mostre do usuário atual foto de usuário. Só isso. Foto de usuário. Provavelmente não vai aparecer. Deixa eu ver se eu só ver alguma coisa lá no banco de dados. De que Jarlison teste. Jarlison teste tá aqui. Vamos ver se eu salvei alguma coisa. Salvei não, então não vai aparecer. Não vai aparecer. Então eu teria aqui que editar, colocar uma imagem só para vocês verem. Foto, cadê? Foto de usuários. Vou pegar a imagem aqui. Colocar isso aqui só mesmo pra gente ter uma noção. E para vocês verem que é a mesma coisa. Então vamos aqui salvar. Imagem salva. E agora sim, o que eu pedi lá, lembra? Eu pedi o que? Eu pedi corrente uso, ou seja, do usuário atual. Quero que mostre a foto do usuário. E aí ele passa a aparecer aqui, ó, de forma redondinha, né? Posso até diminuir mais para não ficar tão expressivo. Então vai se tornar menorzinha. Pronto. Foto de usuário. Então, gente, é isso. A aula de hoje é isso. Então, vocês aprenderam. Vamos clicar aqui no botão sair. Na verdade, esse botão aqui, ele está sendo... Pronto. Vamos, então, rever o que a gente aprendeu, né? Ontem a gente aprendeu a usar esse botão, ó, você vê que a foto saiu, vai voltar para entrar,
A gente aprendeu a configurar esse botão de entrar, né? Vai abrir essa página de login, se bem que foi essa página teste que a gente fez aqui, ó. Cadê? Tá aqui, desconectar, aprender, que foi a página que a gente, né, duplicou só mesmo para aprender. Então, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu a chamar o pop-up, né, clicando no botão entrar. Vai abrir o pop-up, a gente vai digitar o nosso e-mail, no caso aqui eu vou digitar o e-mail, o meu e-mail, jarlisson@teste1.com, criei um e-mail fake aí mesmo, vou digitar a senha e vou entrar. Então o que é que vai acontecer aqui? Ele vai fazer o meu login e vai me enviar para a página de usuário. Então é isso que eu pedi lá para fazer. E aqui ele já vai aparecer com meu nome e com minha foto. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida pode deixar. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pode deixar nos comentários. Se você estiver assistindo através de algum grupo específico de WhatsApp, pode comentar, que assim que possível a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.